Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a CID. Como eu já disse no outro vídeo, eu tinha dedicado aquele outro vídeo para falar de depressão de maneira geral, mas hoje nós falaremos aqui sobre a CID. O que seria a assídia? A assídia é o que eu chamo de chicote depressivo. É o grande baque da depressão, é quando a pessoa não consegue nem sair de casa direito, quando a pessoa não consegue realizar as atividades diárias dela direito, quando a pessoa chora muito. É o grande baque depressivo. Isso que a gente chama de assídia. E por que a depressão ela é tão forte, tem essa sensação tão ruim e essa sensação horrível de parecer que ela nunca vai acabar e tudo? Bem, na filosofia clássica, segundo São Tomás e outros escolásticos, a verdadeira alegria ela está na nossa comunhão com o divino, na nossa comunhão com o todo, na nossa comunhão com o bem supremo. Esse bem, com a comunhão com o bem supremo, a gente chega na comunhão com Deus. E cada um tem um caminho diferente para chegar nessa comunhão com o bem supremo, que seria a felicidade, que é o oposto da tristeza. As pessoas vão por caminhos diferentes, mas o fim último sempre é a felicidade. As pessoas sempre querem estar felizes. E como elas estão felizes segundo a filosofia clássica, seria na comunhão total. Quando a pessoa está em depressão, ela perde a capacidade de realizar essa comunhão total. Essa comunhão total, ela se dá com a contemplação da vida, a contemplação do universo, a contemplação das coisas como são. Para você ter essa contemplação, você precisa não só de inteligência, mas também de gratidão. Mas a inteligência seria o ingrediente principal para você poder fazer as conexões e para você poder ver como que são essas conexões para você conseguir visualizar o todo e ter essa comunhão. Você pode encontrar essa comunhão e essa contemplação de vários motivos. Cada pessoa, como eu disse, vai para um jeito diferente. Pode ser através da vida em família, pode ser através da música. Algumas pessoas conseguem até através do próprio trabalho. E quando você se aparta da contemplação, você está se apartando do bem divino, ou seja, você está se apartando de Deus. Se Deus é infinito, você perdeu algo infinito. Então, por isso que a tristeza também parece infinita. E pessoas com depressão normalmente tentam suprir essa tristeza com coisas mundanas, mas bens mundanos são, por definição, finitos. Então, ela nunca vai se sentir satisfeita. Às vezes a pessoa cai nas drogas, às vezes a pessoa é, é, tenta compensar com o sexo, às vezes a pessoa tenta compensar através da comida, ela sempre está tentando compensar através desses prazeres, mas ela jamais vai conseguir, por isso que ela nunca se sente satisfeita. É, pois muito bem. Algumas pessoas, quando elas estão com assídia, elas ficam bem retraídas, bem reclusas em casa mesmo e não conseguem realizar a atividade que seria para elas realizarem, ou seja, o sentido, a função delas no mundo. E esse fato de não conseguir realizar a si mesmos, ele pode ser, segundo a filosofia clássica, gerado por dois motivos. Quando a pessoa não busca se autorrealizar, ela pode ser gerada tanto pela assídia, eu já atendi gente assim, que não consegue realizar as coisas por conta da tristeza, mas também pode ser gerado pela preguiça, que é outro vício que deve ser extirpado das nossas vidas. Mas por isso que algumas pessoas às vezes até confundem. Falam, não, o cara é preguiçoso, ou a menina é preguiçosa, não faz nada, mas às vezes pode ser assídia, que seria depressão, às vezes não é só a preguiça. Mas também pode acontecer o sentido contrário. Como a pessoa, como a pessoa não consegue se realizar a si mesma, ela não consegue estar bem consigo mesma. Como ela não consegue estar bem consigo mesma, ela também tem esse outro efeito contrário, seria ela não conseguir ficar parada. Às vezes ela está sempre procurando subterfúgios ou pequenas atividades para realizar, para ela nunca parar, porque o ócio também tem um caráter contemplativo. Então, ela não quer parar nunca, ela tá sempre querendo se distrair, porque se ela fica sozinha consigo mesmo, ela, como diz São Tomás, não está na própria casa quando ela está consigo mesma. Então, ela vai evitar ao máximo ficar sozinha. Algumas pessoas evitam, sempre tão, aliás, algumas pessoas sempre estão querendo conversar, não conseguem ficar sozinhas. Algumas pessoas sempre estão querendo fazer alguma coisa. Isso gera o que é semelhante a uma hiperatividade. Pode acontecer, um efeito contrário, são dois efeitos. Um efeito
é o da pessoa ficar catatônica em casa, trancada no quarto. O outro efeito seria o dessa hiperatividade. Mas por que que a CID e a grande depressão é gerada? Como eu disse, é por conta desse apartamento da pessoa, ela não conseguir realizar a contemplação. Ela não consegue realizar isso normalmente por conta de um mal que ocorreu na vida dela, um mal que corroeu algum bem que ela possuía, a incapacidade dela adquirir algum bem pode ser por vários motivos, mas todos sempre relacionados a um mal. E através desse mal, ela acredita que ela não está conseguindo se conectar com o todo, mas isso é uma coisa também da mente dela. Todos temos a nossa capacidade de se conectar com o todo, todos temos nossa capacidade de se conectar com Deus, todos fazemos parte do todo de alguma forma. Um filósofo que também fala muito disso é o Louis Lavelle. Eu recomendo muito a leitura do filósofo Louis Lavelle. Esse aqui é o livro A Presença Total, mas ele fala ao todo na filosofia dele, ele fala muito sobre isso. Prosseguindo. Então, a pessoa ela se sente desligada da contemplação por conta de algum mal. E esse mal gera tanto isso, o desligamento da contemplação, mas também gera na pessoa um ódio a si mesmo. E aí isso vai gerar um ciclo vicioso. Esse ódio a si mesmo gera, por sua vez, a incapacidade da contemplação e gera, por sua vez, mais ódio a si mesmo, e isso gera um ciclo vicioso. Isso pode gerar uma desordem nos nossos apetites, que seriam nossos apetites. Nós temos que imaginar nossa alma ou psique, que são sinônimos, psique vem do grego, quer dizer alma, de uma maneira assim. Imagina uma pirâmide. A parte de baixo seria a nossa parte animal, onde estão os apetites. A parte intermediária, algo relacionado ao orgulho. E a parte do topo, a parte mais importante, a parte relacionada à razão. Eu e os filósofos clássicos, assim como São Tomás, tiramos isso desse livro aqui, A República do Platão. Recomendo a tradução do Carlos Alberto Nunes e não essa tradução. Essa tradução é boa também, mas do Carlos Alberto Nunes é melhor. Prosseguindo. Então, gera uma desordem nos apetites, por conta de um conceito que chama elemorfismo, do mundo das formas. Como eu já expliquei no outro vídeo, não tem como eu explicar teoricamente a filosofia clássica e a metafísica que tá envolvida nisso, mas basicamente para esse pequeno vídeo aqui, existe o mundo das formas e o mundo da matéria, segundo Platão. E o que acontece no mundo das formas reflete no mundo da matéria. Aristóteles desenvolve muito bem isso no livro da Metafísica. Essa aqui é a tradução do Giovanni Reale, é um volume dela, são 3 volumes, mas eu recomendo essa tradução se alguém quiser se aprofundar nisso. Então, o mundo das formas, o mundo da matéria reflete o mundo das formas. Segundo Aristóteles, no outro livro chamado De Anima, a alma é a forma do corpo. Então, se algo se corrompe no mundo das formas, esse algo se corrompe no mundo da matéria. Então, o suicídio espiritual gera o suicídio corporal. Primeiro, a pessoa tem que morrer espiritualmente para ela realizar o suicídio corporal. E ela morre espiritualmente através dessa forma que eu falei, é ódio a si mesmo somado à falta da contemplação. Isso gera tanta desordem nos apetites quanto o suicídio espiritual, que por sua vez gera o suicídio corporal. Para a gente aprofundar um pouco mais nisso, a gente também tem que compreender que São Tomás diz que esse ciclo vicioso que eu mencionei há pouco, ele é como se fosse o frio, e ele se opõe ao calor da caridade, ao calor do amor da caridade, que para a pessoa realizar a caridade, ela precisa ter esse amor. Lembrando que caridade não é só você dar dinheiro para as pessoas pobres, você pode fazer caridade ao longo do seu dia. Quando uma pessoa do seu convívio, às vezes ela te xinga ou ela é grossa com você, às vezes convém você se colocar no lugar dela, você enxergar as coisas pelo prisma dela. Isso também é uma forma de caridade. Mas não convém aqui eu discorrer sobre todas as formas de caridade, que o vídeo já está ficando longo demais. Eu farei isso algum outro dia, porém hoje focaremos na assídia. Enfim, então esse frio se opõe a esse calor. Esse frio, gerado por esse ciclo vicioso que eu falei, ele vai gerar o quê? Vai gerar o desespero. Porque como a pessoa ela gera uma desordem nos apetites, a gente também tem uma coisa que a gente São Tomás chama de sentidos internos. A gente aprendeu o mundo, a gente precisa dos sentidos externos, que seria a visão, a audição, etc. Mas para isso a gente precisa do corpo. Os sentidos internos, como memória, imaginação, também estão relacionados ao corpo, estão relacionados ao nosso cérebro. Então, quando o nosso
corpo está desalinhado por isso, a gente não consegue aprender a realidade direito, aí que a gente vai ter dificuldade na contemplação, então é mais um catalisador nesse ciclo vicioso. E aí isso também gera o desespero. E o que seria o desespero? O desespero também está relacionado com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é medo do futuro. A ansiedade é quando a pessoa acha que ela vai ter um futuro muito aversivo. Às vezes pode até ser que ela tenha, mas ela se opõe à virtude da esperança, entendeu? E a pessoa fica catatônica, ela não consegue agir direito. E esse desespero pode gerar também o suicídio emocional, que gera o suicídio físico, mas ele também pode gerar a pusilanimidade, que é um termo é, cunhado para descrever pessoas que não acreditam em si mesmas. Porque a pessoa ela acredita que os desafios da vida dela são muito maiores do que ela consegue realizar, quando na verdade não são. Como eu disse, são coisas que estão na cabeça dela. São coisas que normalmente estão desconectadas da realidade. Pois muito bem. E aí, então, nós temos o desespero que gera a pusilanimidade, que por sua vez gera o torpor. O que é o torpor? É a incapacidade de agir, como eu falei. A pessoa não vai querer agir, não vai querer resolver os problemas, ela vai ficar muito relaxada, ela não vai conseguir realizar as coisas que ela tem para fazer no dia. Isso, por sua vez, gera a sonolência. E é por isso que a depressão gera sonolência. Sonolência é um dos sintomas da depressão. Lembrando que tudo isso foi descoberto na Idade Média, hein, pessoal? Na Idade Média o pessoal já sabia disso. Não é uma coisa de anteontem, é um conhecimento já muito antigo, que infelizmente foi esquecido. Depois tiveram que inventar a roda, mas enfim. E aí, essa sonolência gera a pessoa fazer um mau uso do tempo, que também cai no ciclo vicioso. São vários ciclos viciosos, pessoal. E aí esse mau uso do tempo faz a pessoa não conseguir realizar ela mesma. E ela não conseguir realizar ela mesma vai gerar mais depressão e etc. Lembrando que cada um participa de Deus de uma forma. Cada um tem o seu dom e o seu motivo de ter, o seu motivo de viver, o seu motivo de estar aqui. Como eu disse, podem ser vários motivos diferentes. É por isso, como eu já tinha dito até no outro vídeo, não tem, dentro da filosofia cristã, não tem um pingo de lógica, a pessoa tem inveja. Porque a inveja, e como cada um participa de Deus de uma forma, eu participo de uma forma, você participa de outra, e cada qual da sua maneira, todos participamos de Deus igual. Então, não tem lógica você ter inveja de uma pessoa porque ela participa de uma forma, você participa da sua e ela participa da dela. Mas muito bem, galera, o vídeo já ficou muito longo, mas eu espero ter esclarecido aí um pouco do que seria a depressão e a assídia do ponto de vista tomista. Eu espero que todos fiquem com Deus. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu sou terapeuta tomista e chamem no chat que eu disponibilizo a ajudar. Falou!